Oi pessoal, agora a gente vai fazer mais um exemplo para encontrar volume de sólido de revolução. Nesse exemplo específico vai ter uma característica um pouquinho diferente, porque nem toda a rotação ela precisa ser necessariamente em torno do eixo X. Nesse caso, o importante é que você especifique em torno de que reta, por exemplo, essa função está rodando, e é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer uma região que está delimitada ali, em torno de uma reta que é a reta y igual a menos 1. Então o objetivo é o mesmo, você desenha a região, depois desenha a reta e tenta desenhar o tipo de sólido que a gente vai obter quando a gente fizer essa rotação. É isso que a gente vai fazer junto, tá? É bom que você crie esse senso para você desenvolver esse tipo de problema um pouquinho mais avançado, porque esse tipo de problema costuma cair, às vezes, até em provas de mestrado, quando caiu uma questão bem parecida, mas um pouco mais complexa, numa prova de mestrado aqui da Universidade Federal do Paraná. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, eu vou desenhar a função antes de tudo, né? A função é delimitada, são 4 retas que você vai desenhar, 4 curvas aqui que você vai desenhar, né? Uma é o eixo x igual a zero. O eixo x igual a zero é o próprio eixo y aqui, né? Então esse aqui é x igual a zero. Tem uma outra que é o eixo x igual a 2, ó. Esse é o eixo x igual a 2. Tá aqui. Então já desenhei duas delas, que foram bem fáceis, por sinal, né? Agora existe um outro que é o y igual a x quadrado. Isso aí é uma parábola, né? Com concavidade voltada para cima, centrada na origem, e para x igual a 2, isso aqui vale 4. Então, desenho bem fácil de fazer, né? Tá aqui. Se eu não dissesse ainda que tem o eixo x, a região seria toda ela para baixo, inclusive até menos infinito. Ela viria lá para baixo, todas as outras condições. Mas também tem nessa figura o eixo x, né? Que é esse daqui. De forma que a gente obteve a região que está aqui. Então, o primeiro passo, obtém a região, pelo menos graficamente, para você ter uma boa noção, tá aí. Essa região, para a gente obter o sólido de revolução, a gente vai rotacioná-la em torno da reta y igual a menos 1. Então vamos fazer isso. Antes de fazer o desenho, traça a reta y igual a menos 1. É essa reta aqui em amarelo, ó. Essa aqui é y igual a menos 1. E você vai rotacionar toda essa figura nessa direção, em torno disso daqui. Vamos ver que tipo de figura você vai acabar obtendo? Então eu vou dar uma esticada nesse eixo para cá e vou desenhar a figura simétrica aqui para aproveitar um só desenho, ó. Então, simétrica, veja, em relação ao eixo y igual a menos 1. Você tem que começar aqui, você vai ter uma parábola que vai 1, 2, 3, 4, vai mais ou menos até aqui. Eu vou até colocar essa linha azul para você reconhecer que eu estou espelhando essa figura. Está aqui. E eu, até a região que estava lá em cima, agora ela está espelhada. E eu estou formando uma figura, não sei se vocês conseguem perceber aqui já no desenho. Forma uma espécie de cone vazado, tá vendo? Como se fosse essa figura aqui. Veja que quando você rotaciona aquela região em torno do eixo y igual a menos 1, você acaba obtendo esse cone aí que está aí, né? Se quiser desenhar outras seções dele, ó, esse mais ou menos aqui é o cone, né? Tá aí. Um cone ainda cortado, né? Veja que não chega, na verdade nem é um cone, né? Porque a curva dela é x quadrado, né? Então você nem poderia usar a equação do cone, né? Essa função aqui é y igual a x quadrado. Mas é quase isso, só para você conseguir visualizar o tipo de informação que a gente tem, né? Beleza. Agora, eu quero encontrar qual que é o volume desse objeto. A primeira coisa que você precisa perceber na figura ali é que esse objeto ele tem uma parte vazada, vamos chamar assim, uma parte furada. Se fosse um objeto mesmo, ele teria o revestimento dela por fora e a parte de dentro sem nada, né? Então ela é vazia por dentro. Então, para encontrar o volume nesse caso, eu vou ter que separar em duas partes. Eu vou separar uma das partes como aquilo que eu vou chamar do volume preenchido, que é como se fosse o sólido completo, incluindo a parte de dentro. E eu vou criar o volume de um outro sólido, que é a parte interna. Isso eu vou fazer para encontrar o volume total. Então o volume total ele vai ser dado pelo volume preenchido, que é considerado o volume de tudo, se ele não fosse vazio por dentro, menos a parte interna que está aqui. É assim que a gente vai fazer para resolver por integração, né? Cada um desses volumes, o volume da parte preenchida e o volume da parte interna, eles precisam ser calculados separadamente. Então vamos fazer aqui o volume da parte preenchida e aqui o volume da parte interna, tá? Como que funciona? Primeiro, você tem que encontrar o volume para cada disco infinitesimal. Lembra que a estratégia, no caso de integração, é você dividir isso em infinitas partes. No caso de volumes, vai dividir isso em infinitos discos, né? Então, isso que a gente vai fazer. Para isso, você vai encontrar em cada disco o raio, tanto da parte preenchida, vamos fazer os dois ao mesmo tempo aqui, como da parte interna. E a espessura, tanto da parte preenchida como da parte interna.
Com raio e espessura, você vai ser capaz de encontrar o volume dos dois aqui, tanto da parte preenchida como da parte interna. Note que nessa figura, quando eu fizer cada um desses discos, veja que a espessura, né, você tem que conseguir visualizar no desenho, como se ele fosse um cilindro de espessura extremamente pequena, né? Esse extremamente pequena é o dx nesse caso. Para ambos ele vale dx. Então, para você colocar infinitos discos nessa direção, o que você precisa ter é uma espessura infinitesimal, né? Agora note, vamos pensar na parte preenchida primeiramente. O raio de cada um dos discos, ele varia. Nota que o disco que está aqui mais próximo do zero, ele tem um raio menor do que o disco que está mais próximo do 2. Esse disco, o tamanho dele varia em função de x, porque o disco ó, de um qualquer aqui, ó, ele está marcado aqui, ó. E quanto vale essa medida que eu marquei em vermelho? Cuidado, porque veja, essa medida que vai daqui, ó, tentar riscar, ó, daqui, desse x, até ali, até o outro x, essa medida que ele vale x quadrado. Só que tem um outro trecho do x dali para até esse. Esse trechinho ele vale 1, independente do tamanho que você está falando, percebe? Você tem que concluir que o raio do disco, na parte preenchida, ela é dada por x quadrado mais 1. Percebe? X quadrado mais 1 é o raio do disco, independente do valor de x, porque ele sempre vai ter uma parcela 1 mais esse termo de x quadrado. Em compensação, o raio da parte interna é sempre 1, percebe? Veja na figura, independente do valor de x, o raio é sempre 1. Então, esse raio é 1. Agora eu consigo encontrar volume, né? Volume de disco é π r quadrado vezes h, né? Então vai ficar π vezes raio ao quadrado vezes h. E aqui também π vezes raio ao quadrado vezes h. Ótimo, beleza? Então, para eu encontrar agora o volume total, eu vou somar todos os discos infinitesimais, né? Então, veja só, para encontrar o volume da parte preenchida, eu vou ter que somar todos os discos. Aonde eles começam em relação a x? Ó, os discos começam no 0 e terminam no 2. Então, ele vai de 0 a 2, de π, x quadrado mais 1 ao quadrado, dx. Menos, desculpa, depois eu vou fazer o menos, tá? Agora, o volume da parte interna, ele vai ser dado pela integral de 0 a 2. Qual que é o volume de cada disco? É π dx. Beleza. São duas integrações aqui para você resolver, tá? Então, resolve com calma, não se desespera. Vai ficar π integral de 0 a 2 de x à quarta mais 2x quadrado mais 1 em relação a dx. E esse aqui vai ficar igual a π integral de 0 a 2 dx. Então, coloquei o π para fora dos dois. No caso do lado esquerdo, eu ainda fiz o produto notável lá, a soma, né? Tá, bem. Aqui isso vai ficar com π que multiplica integral de x à quarta, x à quinta sobre 5, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, integral de 1 é x. Isso aqui eu tenho que substituir os limites de integração, de 0 a 2. Esse outro do lado de cá vai ficar π vezes a integral de x ao próprio x. Esse aqui eu também tenho que substituir de 0 a 2. Então, veja lá, o volume da parte preenchida vai ser... Quando eu substituir 0, já veja que vai dar 0. Então, você não precisa ficar substituindo o que é desnecessário, né? Vai ficar 2 à quinta sobre 5, mais 2 à quarta sobre 3, mais 2. Esse é o volume da parte preenchida. E o volume da parte interna é π, que multiplica 2, ou seja, 2π. Agora, qual que é o volume total? O volume total vai ser dado por volume da parte preenchida, se fosse preenchida, né, menos a parte vazada, que é a parte interna. Então, vai ficar π vezes... Se quiser desenvolver, 2, 4, 8, 16, 32 sobre 5, não tem necessidade aqui, não é tanto nosso objetivo, 2, 4, 8, 16. Você pode fazer isso, mas bem, tá aqui, menos 2π. Tá aí, esse aqui é o volume total. Se quiser simplificar, fazer algumas frações assim, inclusive você pode tirar, ó, 2π com 2π, aqui dá até para simplificar de cara, né? Se quiser tirar o mínimo, agora estou empolgado, vou até fazer aqui, ó. Vai ficar π que multiplica, o mínimo aqui é 15, né? Só que tem que fazer 32 vezes 3, né? Mas eu faço, 96. E 16 vezes 15, dá 80. Então, isso aqui é igual a 80 mais 96 dá 176 π sobre 15. Tá aí. Tá? Então, beleza. Entendeu como faz, mais ou menos? Ótimo. Vamos ver mais um exemplo de volume sólido de evolução para quando a gente tiver rotação em torno de um outro eixo, agora do eixo Y, para ver a diferença do que vai acontecer.
Vamos lá?